Muito bem, boa tarde. Vamos começando, né, 2022, né, praticamente sem parar as nossas atividades de 2021, né, praticamente em fluxo contínuo, dando aí continuidade aos nossos webinários, alicerçados no print, mas com como o próprio título que a gente colocou, né, tentando mostrar o grau de internacionalização que a universidade tem atingido, a boa experiência institucional que temos vivido, não apenas por estarmos conseguindo alcançar as metas, os indicadores que foram colocados no print, né? Praticamente todos os indicadores que nós colocamos, e isso foi informado no relatório, eles foram atingidos. Os professores estão indo em projetos institucionais, estamos aumentando o percentual de professores nos programas de pós-graduação com experiência internacional, agregado ao professor visitante. Temos os alunos de PDSE que temos conseguido contemplar. Ou seja, a UFRN nunca conseguiu utilizar todas as cotas que tínhamos disponíveis no antigo PDSE e assim, ao longo de sua história. E agora, com o print, a gente conseguiu utilizar todas as bolsas de doutorado sanduíche. Mostra que, apesar de ainda termos uma fragilidade na proficiência em idioma estrangeiro por parte do nosso corpo docente, isso está sendo superado. A gente está conseguindo avançar também nesse quesito e espero que ao final do projeto essa fragilidade seja deixada de lado e a gente consiga identificar outras, né? À medida que a gente vai amadurecendo, que a gente vai caminhando cientificamente, os problemas vão mudando de cara, mudando de nível e vai exigir, claro, da instituição, que são todos nós, professores, alunos, técnicos, né? Ações que permitam que a gente continue crescendo, que façam com que a universidade, a UFRN, seja uma referência nacional em algumas áreas do conhecimento, como está lá colocado dentro do nosso print, em que a universidade conseguiu estabelecer, né, temas estratégicos e trabalhar fortemente nesses temas, né? Então, hoje nós temos a professora Nicole Coelho, do Centro de Biociências, Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia, que fez o seu pós-doutorado, né, teve a sua bolsa de professor visitante pelo, pelo Print, dentro de um projeto específico, coordenado pela professora Fívia, na Austrália. Vai falar um pouquinho dos avanços que ela conseguiu obter, e depois o Geovan, que é um estudante de doutorado e que está se preparando também para sair para o exterior, para ter essa experiência de formação, de amadurecimento, de ter uma vivência internacional, que faz com que a gente tenha a percepção no retorno de que fazemos muito bem aquilo que a gente se propõe dentro de casa, estamos trabalhando em cooperação com grandes instituições já consolidadas naqueles temas específicos, mas não deixamos de ser bons naquilo que a gente está fazendo aqui dentro. A formação internacional, a formação globalizada, ela é uma necessidade para que a gente tenha bons doutores, para que a gente tenha bons pesquisadores formados em atuação. Mas não significa, em hipótese alguma, a gente estar dizendo, a gente estar pedindo ajuda porque não somos competentes naquilo que nós fazemos em casa. Muito pelo contrário, somos tão competentes que precisamos da colaboração, da ajuda para somarmos ferramentas, somarmos conhecimentos, somarmos visões e conseguirmos ir um pouquinho mais além. Então, muito obrigado, professora Nicole, professora Fívia, pela disponibilidade em estar conosco aqui hoje e boa apresentação para vocês. A gente vai estar aqui. E de antemão, já parabenizo a professora Nicole pelo desempenho que teve no pós-doutorado e pelas publicações recentes, inclusive, que foram alcançadas e que a gente colocou, a universidade colocou na mídia como sendo avanços significativos, não de apenas de um pós-doutorado, mas é um resultado
de uma formação lá atrás, desde o curso de graduação, mestrado, doutorado, que a gente vai construindo ao longo do tempo, com perseverança, com firmeza de propósito e com vontade de trabalhar e sempre fazer o melhor. Isso é o que a universidade, é o que a sociedade espera de nós. Então, professora, parabéns e você tem a palavra. Eu vou desligar aqui a minha câmera para não ficar caindo muito aqui. Fique à vontade. Obrigada, professor Rubens, pela parabenização. Vocês estão me escutando bem? Ah, legal, né? Muito bem. Bem, queria agradecer a toda a Pró-Reitoria, né, pelo convite, ao Rubens, ao Oécio, à Fívia também, dizer que foi, ontem quando eu estava preparando alguns slides para apresentar aqui, foi bem legal, foi na verdade gratificante. Eu sou uma filha da universidade, né, eu fiz minha graduação na UFRN, fiz meu doutorado na UFRN, enfim, quando eu passei para ser professora do Departamento de Fisiologia, aonde eu fiz meu TCC, meu doutorado lá na Psico. Então, foi muito bom, eu fiquei muito feliz. E hoje, quando eu comecei a juntar tudo, foi muito bom, foi uma sensação muito boa, foi gratificante. Quando eu comecei a juntar todas essas peças para mostrar aqui para vocês. E mostrar como foi importante realmente essa minha saída do Brasil, tanto para poder mostrar que, sim, nós temos realmente pesquisa de qualidade aqui, e que foi importante minha presença lá, como vocês vão ver, para ajudar um grupo lá a estabelecer estudos com psicodélicos, né, para tratamento de depressão, ao mesmo tempo que eu também aproveitei minha ida lá, né, e expandi um pouco já essa minha linha de conhecimento e adquiri, né, um novo conhecimento na área de tratamentos complementares para a depressão. Então, realmente foi um intercâmbio de conhecimento. Eu doei algum conhecimento, eu adquiri outros conhecimentos e ao longo da apresentação vocês vão ver como foi realmente importante a questão de eu ter saído para esse pós-doutorado, que só foi possível pela bolsa, né, que foi custeada pelo projeto, pelo PRINT. Eu, na verdade, não tinha plano de sair para pós-doutorado, aconteceu, foi uma surpresa, um dos professores que estavam no plano do departamento de sair para o pós-doutorado desistiu por questões pessoais, e aí, enfim, apareceu de última hora, e Fívia foi uma pessoa muito importante para me dar o apoio que eu precisava, e dizer, não, vá em frente, vá dar certo, você consegue, fale, eu espero. Então, eu queria agradecer novamente a Fívia, eu já fiz isso, mas eu queria agradecer novamente a ela, porque a pessoa dela foi muito importante no sentido de me incentivar e de me orientar como é que eu deveria fazer para aplicar, né, para o PRINT, e no final das contas deu certo. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação, assim, a chamada, a divulgação foi feita no Instagram, a Fívia, eu acho que também compartilhou, então pode ser que tenha algumas pessoas que não estão familiarizadas com o que é esse webinar aqui, do Print. Então, é mais uma história, né? Eu vou apresentar um histórico do que foi que eu atingi com essa minha saída para o pós-doutorado, o que é que eu venho desenvolvendo. Então, é mais algo nesse sentido. Aí eu preparei aqui alguns slides só para orientar essa conversa, para eu não perder, né, o fio da meada. Está aparecendo? Tá, Nicole. Tá aparecendo. Então, vou falar um pouquinho, né, dessa minha trajetória acadêmica, e que é baseada exatamente na busca por terapias alternativas para o tratamento da depressão. Como o Rubens já me introduziu, sou professora do Departamento de Fisiologia, do Centro de Biociências, do Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia. Eu coordeno um laboratório de medidas hormonais e, atualmente, eu também estou como professora adjunta da West Sydney University, que eu vou, ao longo da apresentação, mostrar como é que foi obtida essa posição lá. E sou também do corpo... eu esqueci como é que diz. Do Conselho Consultivo do Psychi Institute. Eu também vou apresentar a seguir. Então, rapidamente, só para fazer uma introdução, eu sou bacharel em Ciências Biológicas pela UFRN,
Minha orientadora foi a professora Maria Bernadette, que ainda está aqui na instituição, e que eu agradeço muito por toda essa orientação, né, que ocorreu desde a graduação. A professora Bernadette hoje em dia está no Instituto do Cérebro, não mais no Departamento de Fisiologia. Então, eu obtive esse título em 2005 e entrei para o doutorado em psicobiologia, quando adquiri o título em 2009, na área de concentração de endocrinologia comportamental. E a minha tese foi, basicamente, entender melhor algumas questões endócrinas e comportamentais do saguim, que a gente tem um biotério aqui na UFRN, né, que mantém o saguim para estudos científicos, e essa resposta endócrina comportamental durante situações de estresse. Desse doutorado, a gente produziu esse artigo. Na verdade, a professora Bernadette, ela era muito voltada para a questão do estresse nesses animais, mas ela não fazia o link com as psicopatologias. E quando eu entrei na pós-graduação e comecei a fazer dosagens de cortisol, né, que é o principal hormônio da resposta ao estresse, eu percebi que esse link era possível, que, na verdade, a gente mantinha aqui na UFRN, como é que eu posso dizer? Um tesouro, né? A gente manter esse biotério aqui, na verdade, é algo muito importante, porque são poucos biotérios, né, que tem primatas hoje em dia nas universidades, e a gente tinha um repertório de estudo de estresse nesses animais enormes, comportamental, fisiológico, só que a gente não estava fazendo esse link com as desordens mentais, que, por outro lado, essa área da psiquiatria demandava de um modelo animal, né, que tivesse maior proximidade aos humanos do que os ratos, porque os roedores, eles são os modelos animais mais utilizados, né, dentro da psiquiatria, mas eles são filogeneticamente distantes do ser humano. Então, eu observei esse link, e aí conversei com Bernadette, e a gente direcionou, né, uma parte do meu estudo de doutorado para validar, né, para começar um processo de validação para utilizar os saguins, né, em modelos de estudo de algumas desordens associadas à alteração de humor. Então, esse aí foi o primeiro artigo, ele não é um artigo muito citado, porque ele foi ele foi publicado em 2008 e numa revista fechada. Naquela época, a gente não tinha esses mecanismos, né, que a gente utiliza hoje em dia para poder destravar aquelas revistas que são fechadas. Então, ele não é um artigo muito citado, mas ele foi um artigo muito importante, porque me deu um insight de que era uma área realmente que existia uma demanda e que a gente tinha todo um material, né, científico, estrutural aqui na UFRN, que eu poderia dar continuidade nessa linha de pesquisa. E aí, nesse mesmo período, né, eu entrei como docente do Departamento de Fisiologia. Em 2009 mesmo, eu entrei no departamento e aí dei continuidade a essa linha de pesquisa. E a gente publicou vários artigos, enfim, mostrando, né, o potencial dessa espécie como modelo animal para estudos de algumas desordens psiquiátricas. E esse artigo aqui, de 2017, ele foi o principal, né, de todos os publicados, ele foi o principal porque foi realmente aqui que a gente validou o animal, né, como modelo para estudo de depressão. E aí, nesse período, o Draulio, que está aqui, né, ele é professor do Instituto do Cérebro, ele estava com a ideia de iniciar alguns estudos com a ayahuasca. A ayahuasca é um chá amazônico, é um chá psicodélico, e que tem, aqui naquela época, né, alguns estudos observacionais mostravam que parecia ter um potencial antidepressivo. Então, o Draulio estava interessado em investigar esse potencial antidepressivo desse chá, e aí a gente conversou, ele sabia dessa minha validação do modelo animal, para estudos de depressão, então ele conversou comigo e a gente elaborou um estudo em que a gente testou, né, o potencial antidepressivo da ayahuasca nos saguins. Esse estudo, ele foi um estudo de mestrado de uma aluna minha, Flávia, né, onde a gente mostrou, sim, os benefícios da ayahuasca para reverter os comportamentos e também as alterações fisiológicas associadas ao quadro depressivo, validado por esse modelo. Então, foi um estudo muito importante, mas ele foi realizado ao mesmo tempo, né, que a gente também desenvolveu. Só antes de dar continuidade no outro estudo, esse estudo aqui, ele foi muito citado, principalmente fora do país,
né? Essa revista, a Discovery Magazine, ela fez uma reportagem comigo e a partir, né, da publicação dessa reportagem aqui, né, que está no centro da tela, várias outras mídias de divulgação científicas e sites, né, alguns entraram em contato e outros repostaram a matéria, mas teve uma grande repercussão internacional. Apesar da repercussão nacional não ter sido muito grande, naquele momento a gente teve uma grande repercussão internacional. E, ao mesmo tempo que a gente estava, então, desenvolvendo esse estudo com o modelo animal, o Draulio disse, Nicole, vamos fazer também um estudo com humanos. E aí a gente montou uma equipe, ele coordenando o estudo, eu coordenei o estudo com o modelo animal e ele coordenou o estudo com o humano. Eu fui a vice-coordenadora do estudo com os humanos, que eu fiquei responsável por todas as medidas bioquímicas. Então, nesse ensaio clínico, a gente testou o potencial antidepressivo da ayahuasca lá no UOL, em alguns pacientes com depressão. Esse foi o primeiro estudo, na verdade, que testou um psicodélico, né, para pacientes com depressão resistente ao tratamento. E por isso mesmo ele é um estudo que é muito bem citado. Vocês vejam que ele foi publicado em 2019 e até o momento ele tem 338 citações. Esse estudo foi o doutorado de Fernanda Palhano, que hoje em dia ela é técnica lá do Instituto do Cérebro e continua com a gente, né, na equipe, nos projetos que a gente está desenvolvendo. Então, o Draulio coordenou o projeto geral, eu fiquei com a coordenação da parte bioquímica, e, ao final, em 2019, esse estudo a gente começou em 2014, foi em 2015, foram 4 anos de estudo, e, ao final do estudo, a gente teve um resultado muito bom, e que serviu de referência, né, para outros estudos com psicodélicos no mundo todo, porque até aquele momento tinham outros estudos com psicodélicos, como o LSD e a psilocibina, que é do chá de cogumelo, mas nenhum tinha sido feito em pacientes com depressão resistente ao tratamento. Eles tinham sido feitos com pacientes terminais, né? São pacientes que tinham câncer e, associada ao câncer, tinha depressão, mas a doença principal era o câncer, e aí esses grupos, né, por exemplo, na Inglaterra, na Califórnia, fizeram alguns testes com outros psicodélicos para avaliar o potencial antidepressivo dessas substâncias. Mas, enfim, o nosso foi o primeiro a testar, né, em pacientes com depressão resistente, e teve uma grande repercussão. É tanto que ele tem um episódio, né, no A Indústria da Cura, em português. É um episódio desse documentário do Netflix, que se chama A Indústria da Cura, que fala um pouco, né, do projeto, e também o livro do Marcelo Leite, que é o escritor da Folha de São Paulo, escritor científico da Folha de São Paulo, nesse livro Psiconautas, que foi lançado esse ano, o Marcelo também traz aí uma parte desse estudo. Desse estudo, como eu fui a coordenadora da parte bioquímica, 2 alunas minhas fizeram mestrado, Cecília e Raíssa, em que a gente publicou esses 2 artigos. O artigo de Raíssa também teve uma divulgação a nível nacional, como vocês podem ver aqui, esse é o principal jornal de Belo Horizonte. Só que aí, o Draulio, né, depois que a gente passou 4, 5 anos fazendo coleta de dados, publicou o artigo, aí o Draulio disse, eu preciso respirar um pouco, eu vou sair para um pós-doc. E o Draulio saiu para o pós-doc, e eu fiquei aqui, e a gente combinou de primeiro analisar o resto dos dados do estudo com a ayahuasca, antes da continuidade desse estudo. Só que tinha algo nesse estudo da ayahuasca que me incomodava um pouco, que era o fato de a gente ter feito um tratamento com psicodélico para os pacientes, mas não ter sido esse tratamento associado à psicoterapia. E aí, por coincidência, nessa época que o Draulio estava fora, o Ives, né, que foi meu aluno do mestrado, até foi Fívia que enviou ele para mim, chegou lá com a ideia de que, vamos fazer um estudo, ele é psicólogo, com psicoterapias para paciente com depressão, e aí a Melciane, que é da psicologia, entrou como co-orientadora, e a gente fez esse estudo, em que a gente atendeu, acho que foram 30 alunos, se eu não me engano, da UFRN com depressão. Esses alunos, cada um, né, foi tratado durante 3 meses, com a psicoterapia em grupo. E foi bom esse estudo naquela época, porque eu comecei a observar que eu poderia começar a criar dentro da minha linha de pesquisa, uma organização
e que eu tentasse conhecer um pouco mais dos tratamentos alternativos para a depressão. Então, eu já tinha trabalhado com psicodélico, já tinha trabalhado agora com psicoterapia, e aí, como eu coordeno esse laboratório de medidas hormonais, alguns professores do Departamento de Educação Física, eles me procuravam para fazer dosagem, né, de biomarcadores no sangue, e eu comecei a realizar essa colaboração e comecei a perguntar a esses professores, ao Arnaldo, né, ao Eduardo Caldo, vocês não têm interesse da gente formar uma colaboração e a gente fazer algum protocolo de exercício físico para pacientes com depressão? A gente acabou de fazer 2 ensaios clínicos, só que eles não tinham conhecimento na área, e aquela demanda de buscar alguém que pudesse me orientar nesse sentido foi aumentando. E aí foi quando eu resolvi fazer uma licença capacitação, em 2019. No final de 2019, então, eu fui fazer essa licença capacitação de 3 meses, lá no NINC. Esse é um instituto de medicina integrativa e complementar da Universidade West Sydney. Esse instituto ele tem uma parte do grupo que trabalha com doenças mentais, mas eles é um instituto muito grande, então eles trabalham diversas linhas, eles têm trabalho com câncer, eles têm trabalho com fibromialgia, enfim, é bem diverso a linha de saúde da mulher, então é um instituto grande, com uma estrutura grande também física. E aí eu me integrei no grupo, né, que busca, então, essas terapias integrativas e complementares para o estudo de psicopatologia, mas focado nos distúrbios de humor, né, na depressão. Então, meu colaborador lá foi o Jerome, é esse aqui. E aí eu passei 3 meses lá com ele com o seguinte plano: da gente discutir sobre terapias com psicodélicos, porque o Jeremy, ele tinha interesse em iniciar estudos com psicodélicos lá na Austrália. A Austrália é um país que não tem tradição em estudos com psicodélicos para depressão, e ele tinha muito interesse em iniciar alguns estudos, e eu, por outro lado, queria aprender um pouco das terapias que eles já desenvolviam lá, que eram as terapias corpo e mente, que é a questão do exercício físico, de aplicar o exercício físico no tratamento da depressão, o yoga, a meditação. Então, a gente meio que dividiu o meu plano de trabalho em 2, isso ainda na capacitação. Um grupo, eu fiquei trabalhando em que o Joey, que era um colaborador do Jerome, né, hoje ele está em outra universidade, ele está na Inglaterra, mas ele que ficou lá à frente do grupo em que eu discuti as terapias complementares, ou seja, as terapias corpo e mente, né, para o tratamento de depressão, exercício físico, meditação, yoga, e com o próprio Jeremy eu fiquei discutindo a questão, né, das terapias com psicodélicos. E aí, nesses 3 meses, a gente tinha estabelecido de fazer também a publicação de algumas meta-análises, porque o grupo do Jeremy, ele tem uma tradição grande em publicação de meta-análise, então eu aprendi como fazer meta-análise, que também foi muito bom para mim, não só para mim, mas para meus alunos. Tanto o Giovan, que vai apresentar aqui hoje, ele a gente vem fazendo estudos de meta-análise e publicando, e também o Dewell, então eu tenho 2 alunos de doutorado que estão publicando bem com meta-análise. E aí, ainda nessa capacitação, eu fui convidada a fazer diversas palestras, não só lá na Austrália, mas também na Nova Zelândia, falando um pouquinho desse estudo da gente com a ayahuasca, porque realmente é um estudo reconhecido internacionalmente, então as pessoas tinham muito interesse de saber um pouquinho mais, principalmente que, como eu já disse, tanto na Austrália como na Nova Zelândia, eles não têm tradição de estudo com psicodélico e têm grande interesse. Inclusive, naquela época, o governo estava abrindo vários editais, né, para aqueles grupos que tivessem interesse a concorrer, né, para financiamento de pesquisa. E aí teve também, né, alguma divulgação, essa divulgação aqui no Sunday Star Times, é o principal jornal lá da Nova Zelândia, da capital, de Auckland. Então, a gente teve uma matéria impressa no domingo, então foi uma repercussão muito boa. Eu fui convidada para fazer rádio lá, não fiz por causa do meu inglês, eu não tive condições. Era muita emoção eu fazer uma rádio lá naquela época. Então, eu preferi recusar o convite, mas tiveram vários convites para rádio, podcast e coisas desse tipo. Então, assim, foi muito bom a licença capacitação. E aí, a gente publicou, né, no final da licença capacitação, essas 2 meta-análises, baseada na questão do uso de plantas
e dos psicodélicos, né, para o tratamento de desordens de humor. E o Deuel, ele já publicou uma meta-análise, ele saiu como primeiro autor, o Deuel hoje em dia é meu aluno de doutorado, ele publicou, né, uma meta-análise na área, então, do exercício físico. Então, essa licença-capacitação rendeu essas 3 meta-análises, uma na área de psicodélico, 2 na área de psicodélico e uma na área do exercício físico. E aí eu voltei para Natal, em 2019, né, final de 2019, estava essa questão de eu concorrer ao print de última hora, e FIFA deu, como eu já disse aqui, um apoio enorme, e eu submeti um projeto, né, para, então, voltar novamente para a Austrália em 2020 e dar continuidade a esse plano que eu havia começado lá, que parecia, né, ser algo que estava realmente prometendo ser bem sucedido, né, tendo em vista da divulgação que estava ocorrendo, da integração com a equipe, da produção científica, e aí o meu projeto foi aprovado pelo PRINT, e eu voltei para a Austrália. Quando eu cheguei lá, como eu já disse aqui para o Rubens, eu cheguei lá numa semana, acho que 2 ou 3 dias depois eles fecharam o país, aí começou a pandemia. Então, assim, com certeza, alguns dos meus objetivos, eles foram penalizados pela questão do Covid, né? Toda a parte presencial, ela não pode ser efetivada, mas a gente continuou trabalhando à distância, e como vocês vão ver, assim, foi um trabalho muito produtivo. Então, a gente manteve esses 2 esquemas, né, de dividir lá o meu pós-doutorado em 2 grandes linhas, né, o estudo com psicodélicos, focando no ayahuasca, no uso da ayahuasca no tratamento da depressão, e outra linha, né, das terapias complementares, né, corpo e mente, no tratamento da depressão. Aí eu vou começar a mostrar aqui a questão da ayahuasca primeiro. Então, a gente teve a publicação desses artigos, né, foram 6 artigos, sempre em colaboração com o pessoal lá da Austrália, todos os artigos. Esse que está destacado aqui foi o que mostrou os efeitos anti-inflamatórios da ayahuasca, que parece ser uma via, né, de melhora biológica muito importante dentro do quadro depressivo. Além desses 6 artigos que a gente publicou, focado na ayahuasca, a gente publicou mais esses 4 artigos que não são focados no psicodélico, mas são nos biomarcadores que a gente dosa no sangue. Então, assim, esses 4 artigos que eu mostro agora, eles dão suporte à discussão desses outros 6 artigos. Então, a gente teve, na verdade, 10 artigos publicados em conjunto no ano passado, agora entre 2020 e 2021, alguns saíram no final de 2020, outros 2021. E aí, aquele principal artigo, né, da atividade anti-inflamatória, ele foi, dessa vez, muito bem divulgado aqui dentro do Brasil, né? Diferente daquele estudo com o Saguin, que ele teve muita repercussão fora do país, esse estudo aqui anti-inflamatório, ele teve uma repercussão fora, mas também, né, foi muito bem divulgado aqui. Então, a gente teve 6 reportagens na Folha de São Paulo, né, que trazia, contando a história, né, que a gente tem desse estudo com a ayahuasca, que eu reduzi bastante aqui para vocês, mas a gente tem muitos dados, a gente coletou dados de imagem, a gente fez investigação de vários marcadores bioquímicos, né, fora todas as escalas psicológicas, então é um estudo realmente grande, bem realizado. Então, a gente teve essas 6 matérias na Folha de São Paulo, e aí fora da Folha de São Paulo, a gente teve na BBC News, no Correio Brasiliense, né, no Jornal de Brasília, no site da UOL, enfim, em outros links da Folha de São Paulo também. Então, a gente teve uma divulgação bem robusta desse estudo, o que deixou o grupo bem feliz. E aí também alguma divulgação fora do país, que eu ainda consegui pegar alguns aqui para colocar na apresentação para vocês. E aí, fora isso, eu comecei realmente a ser chamada para fazer podcasts, entrevistas, palestras, né, e que, assim, essa vida à distância, né, online, essas palestras online, eu acho que facilitou em algum aspecto, né, da gente poder divulgar mais o trabalho da gente. A gente perde um pouco a interação com o público, por exemplo, eu apresentando agora esses dados para mim mesma aqui, né, é um pouco chato, a gente não vê a expressão das pessoas, enfim, não interage, mas, por outro lado, facilita, que a gente consegue também divulgar muito mais, né, o nosso estudo. E aí,
o que é que aconteceu? A gente fez todas essas publicações, eu me integrei mais com um grupo lá australiano, e como eu estava em época de pandemia, um dos objetivos que eu tinha lá, quando eu fui fazer o pós-doutorado, era realmente iniciar, pelo menos, um piloto de um estudo clínico, né, para que eles testassem lá a ayahuasca como tratamento para pacientes que têm tanto depressão quanto dependência em álcool. Então, um dos meus objetivos era esse, mas a Austrália, ela simplesmente proibiu, né, que fosse feito qualquer tipo de estudo clínico lá durante a pandemia, para que os hospitais eles tivessem mais vagas para receber as pessoas, apesar da Austrália não ter tido, né, quase casos de Covid, e muito menos internação. Mas, enfim, foi uma decisão do governo, então eu não pude colocar em prática, o grupo, na verdade, né, não pôde iniciar esse piloto. Mas aí, por outro lado, como a gente não pôde iniciar esse piloto, a gente conseguiu investir mais em elaborar um projeto maior, né, para que fosse submetido a editais maiores. Então, foi justamente na elaboração desses projetos e na busca de como realmente, né, conseguir alguma verba para fazer esse estudo, que o professor Jeremy me convidou para assumir lá o título de professora adjunta na Universidade de Western Sydney, e esse título ele foi aprovado pelo departamento, acho que em agosto do ano passado. É um contrato inicialmente de 2 anos, que pode ser renovado, então ele é um contrato não remunerado, porque eu estou trabalhando aqui no Brasil. Caso eu volte, peça um afastamento e volte para lá, enfim, por alguns meses, aí, enfim, vai ser tudo custeado por eles, mas por enquanto é um contrato que não é pago, mas que é muito importante, porque viabiliza, né, que eu esteja como membro efetivo de todos os editais que o grupo australiano está submetendo. Então, além disso, esse mesmo grupo também criou esse instituto, o SAICAI. O SAICAI ele foi criado a partir de uma doação anônima, eu realmente não sei quem foi, apesar de eu ser do Conselho Consultivo, só quem sabe os doadores é o Jerome e o Daniel, que é o outro diretor do instituto. Então, teve uma biotech americana que doou 40 milhões de dólares australianos para que se fossem financiados estudos com psicodélicos, não só na Austrália, mas em outros países. Então, esses estudos ainda não começaram a ser financiados, porque a gente está terminando de fazer toda a parte legal lá, estruturar melhor o instituto, mas vai ser um dos locais aonde eu vou submeter os projetos a serem desenvolvidos no Brasil para ver se consigo recurso. E, além disso, eu também entrei como colaboradora do projeto global da ayahuasca. Esse projeto global da ayahuasca, ele é uma pesquisa online que envolve diversos países que estão colaborando e que a gente, inclusive, já publicou alguns artigos com dados desse projeto. Então, como eu disse, o SAICAI está com essa verba de 40 milhões para que a gente aplique propostas. Eu, logo a seguir, vou mostrar um dos projetos que eu estou desenvolvendo, estou passando no Comitê de Ética para aplicar no SAICAI. E aí, além dessa verba do SAICAI, eu estou como pesquisadora colaboradora desse estudo, que, na verdade, é aquele que eu fui fazer no pós-doutorado e não saiu, que a gente reestruturou ele melhor, que é o potencial do DMT. O DMT é um dos componentes da ayahuasca, então, o potencial do DMT para tratamento de depressão e desordens de dependência de álcool. Esse estudo ele foi aprovado no final do ano passado, vai receber 2 milhões de dólares do governo australiano. Inicialmente, a gente ia fazer um dos grupos clínicos aqui no Brasil para poder comparar, só que esse edital em específico vetava o envio de dinheiro para outros países. Então, essa parte de desenvolver essa parte do estudo clínico aqui, por enquanto, por meio desse edital do governo australiano, ele não vai ser feito, não vai ser realizado. Mas a gente tem a condição de ver também se é possível fazer através do patrocínio da SAICAI. Então, enfim, o que é que eu tenho aqui como plano a desenvolver agora, nesses próximos anos aqui na UFRN? Então, eu já escrevi e submeti ao Comitê de Ética um projeto que vai testar o microdose de ayahuasca em pacientes, não, uma amostra não clínica,
Esse projeto, eu estou esperando só a aprovação final do Comitê de Ética, que eu acho que deve sair já agora em janeiro ou fevereiro, acho que em janeiro não tem reunião, acho que em fevereiro, para submeter ao SAICAI, para ver se eles vão patrocinar. Então, tem esse projeto da microdose da ayahuasca, tem um projeto da ketamina, que ele já está sendo desenvolvido no UOL, que eu vou mostrar também para vocês, o do DMT, que ele é patrocinado pela BioMind, que é uma empresa canadense, também para o tratamento de depressão, e a gente continua também os estudos com o Saguin, né, como modelo animal. Então, esse tratamento, eu vou falar bem rápido, já estou finalizando, esse estudo que testa a ketamina para pacientes com depressão, ele vem sendo realizado no UOL, são 40 pacientes com depressão resistente, um grupo vai ser atendido apenas com ketamina, tratado apenas com ketamina, outro grupo com ketamina e psicoterapia, a gente vai continuar, né, além dos sinais clínicos, além dos sintomas clínicos, a gente vai também fazer dosagem de marcadores de inflamação, estresse, neuroplasticidade, né, metabólicos, que já é uma tradição dos estudos do grupo da gente. Então, a gente já começou esse estudo, nós já atendemos 9 pacientes, ele está sendo realizado lá no UOL, com o apoio tanto do Draulio, né, a gente continua aquela mesma equipe aqui, eu, o Draulio, a Fernanda, e mais 2 psiquiatras lá do Departamento de Psiquiatria, que é o Emerson e a Patrícia. Esse estudo com DMT, quem vai coordenar é o Draulio, eu também vou ser só a coordenadora da parte de biomarcadores. O DMT é um dos componentes da ayahuasca, a gente vai testar ele isolado, né, no tratamento da depressão resistente. Serão 2 grupos, né, a gente vai testar tanto com voluntários saudáveis quanto com os pacientes. Também vamos fazer dosagem de biomarcadores. Esse estudo ele já foi aprovado no Comitê de Ética e ele vai ser iniciado agora em fevereiro. A BioMind, como eu disse a vocês, é uma empresa canadense que ela nos procurou e que, enfim, vai começar aqui a patrocinar alguns dos nossos estudos, esse é o primeiro. O estudo da microdose de ayahuasca, a gente vai ver os efeitos cognitivos, psicológicos e marcadores bioquímicos de microdoses de ayahuasca numa população não clínica, né? Existe uma tendência hoje mundial à utilização de microdose de psicodélico para, enfim, melhorar o humor, a cognição, né? A utilização dessa microdose começou lá no Vale do Silício, está se expandindo para os grandes centros, e é uma realidade também aqui no Brasil, então a gente vai ter uma amostra de 120 voluntários, e eu espero que esse estudo seja aprovado para ser financiado, então, pela SAICAI, que seria, né, essa instituição australiana. Estou esperando só a aprovação no Comitê de Ética. E aí a gente continua ainda com o Saguin, né, como modelo animal de depressão, 2 estudos estão sendo finalizados, um analisou o potencial profilático da ayahuasca, ou seja, de evitar o surgimento do comportamento depressivo, esse é o mestrado de Lara, ela defendeu agora, a gente teve resultados muito bons, estou só preparando aí o artigo para ser submetido, e o segundo estudo, que é o mestrado de Lilian, que está investigando a questão de neuroplasticidade, como vocês podem ver aqui nas fotos, né, esses são alguns neurôniozinhos do cérebro do Saguin, em que eles parecem se multiplicar após a utilização crônica de ayahuasca. E aí, o segundo braço, né, do plano de trabalho do pós-doutorado, que é a questão da terapia complementar, a gente publicou mais 3 artigos nessa linha, nesse último ano, e aqui na UFRN a gente está implantando mais 2 projetos. Um projeto que é esse estilo de vida e transtornos mentais, esse projeto ele é multicêntrico, ele é coordenado pelo professor Felipe, eu vou falar um pouquinho dele aqui já, pelo professor Felipe, da Universidade Federal de Santa Maria, e vocês vejam que são várias universidades envolvidas, então, é um estudo de 4 anos, com a amostra de 2.100 voluntários, em que a gente vai fazer uma correlação entre o estilo de vida e a incidência de transtornos mentais, ou seja, como é que está a questão do exercício físico, do sono, então são todos esses fatores associados a um bom estilo de vida, né, qual é a relação dele com os transtornos mentais, e a gente vai fazer isso tanto por meio de escala, quanto por meio de biomarcadores. Aí, mais uma vez, pela minha participação com os estudo com o biomarcador, né, sanguíneo, o Felipe me convidou a fazer parte desse estudo. O Felipe, na verdade, ele é um colaborador do Joseph, né, vocês podem ver aqui, o Joseph é aquele
da Austrália, que ficou responsável pelo grupo de terapias complementares. Então, o Felipe já trabalhava com Joseph, e por coincidência eu comecei a trabalhar, e eu também conhecia Felipe, enfim, o pessoal da mesma área vai se encontrando ao longo da vida, e a gente formou, então, esse grupo, e o Felipe, então, está coordenando esse projeto, a gente submeteu já aí alguns editais, estamos aguardando, né, esperamos positivamente o deferimento em termos de financiamento. Mas esse projeto ele já está aprovado lá no Comitê de Ética, e a gente vai começar um piloto dele em agosto. O outro projeto ainda relacionado às terapias complementares é o que o Geovan vai apresentar agora, foi um aplicativo que ao longo da pandemia a gente desenvolveu, porque eu tenho 3 alunos que trabalham com essa questão da terapia complementar. O Geovan, ele trabalha com a meditação, o Deuel, que vocês já viram aqui na palestra, que publicou algumas meta-análises, ele trabalha com exercício físico, e tem a Stephanie, que trabalha com yoga. Então, são 3 alunos que aplicam essas terapias complementares e que a gente vai ver esse resultado, né, em pacientes com depressão. E a gente planejava iniciar isso na pandemia, assim, em 2020, na verdade, 2020, né? 2020, aí começou a pandemia, a gente precisou se reinventar, foi quando eu comecei, então, uma parceria com a UP Saúde. A UP Saúde é uma plataforma de telemedicina, desenvolvida por um ex-aluno meu também da UFRN. Eu entrei em contato com o Rodolfo, então, na época, ele disse: Rodolfo, a gente precisa fazer uma parceria e desenvolver um aplicativo, que eu vou precisar fazer consultas online e vou precisar também aplicar alguns tratamentos, né, online. E isso foi feito, o aplicativo, enfim, foi finalizado, e a gente vai começar também o próximo mês já o tratamento, e eu vou passar agora para a Geovan, então, falar bem rapidinho. Ele disse que vai falar 10 minutos, mostrando um pouquinho desse aplicativo, que é muito importante, justamente porque eu acho que aqui a gente atinge outro objetivo. A gente vem, assim, eu noto que ao longo desses anos, né, eu consegui ver que, aos poucos, eu consegui ir crescendo no sentido de, primeiro, conseguir me credenciar à pós-graduação, que no início não foi fácil, porque a pós-graduação em psicobiologia tem conceito 6, então o crivo é mais alto do que outras pós-graduações. Eu era chefe de departamento na época, tinha que resolver as coisas do departamento, então era mais difícil de eu me dedicar mais tempo à pesquisa, mas deu certo, me credenciei, e a partir de lá fui crescendo o laboratório, fui me envolvendo com diversos grupos de pesquisa. Essa saída lá para a Austrália foi muito importante, e aí a gente vê que a gente cresce tanto o network, quanto também essa maturidade de a gente começar a buscar financiamentos fora do governo, né? Essa parceria com a OP Saúde é fundamental para o desenvolvimento desse projeto, né? Assim como o financiamento aqui pela BioMind, do projeto DMT, e espero que outros financiamentos também via o Instituto, né, SAICAI, que é esse Instituto Australiano que está com a verba muito alta, enfim. Eu espero conseguir lá alguma coisa. Então, só para finalizar aqui, para vocês terem uma noção do impacto realmente que foi essa minha saída, né, para o pós-doutorado, vocês podem ver aqui o nível de citação que ocorreu em 2021, de 2020 para 2021, mostrando a importância que foi realmente a gente aumentar o nosso network, ter uma experiência fora do país, enfim, eu acho que foi muito importante, e eu só tenho a agradecer aí pela oportunidade. Professor Rubens, a gente poderia passar direto para a apresentação do Geovan, então? Sim. Obrigada. Voltei, eu saí da sala sem querer. Bom, então boa tarde novamente. Eu vou começar a compartilhar aqui a janela. Todo mundo me ouve bem, né? Sim, Giovanni. Bom, então, como Nicole já comentou, né? Eu sou Giovanni, sou aluno de doutorado da professora Nicole, e aí, dando continuidade, né, a
esse timeline que ela vinha fazendo, do que a gente vem desenvolvendo no laboratório e no que a gente planeja desenvolver. Então, eu vou falar um pouco sobre esse projeto, né, que é as terapias complementares de tratamento do transtorno depressivo maior. Então, como Nicole falou, né, esse projeto ele está intrinsecamente ligado à inovação, que é o desenvolvimento desse aplicativo. Então, vocês vão ver que, à medida, né, que eu for falando desse projeto, eu vou destacando a importância desse aplicativo e a importância, né, da inserção da inovação também nessa questão da tecnologia na pesquisa, né? Então, mais. Bom, então, inicialmente, né, o objetivo do estudo é comparar a eficácia, né, que essas terapias complementares ela pode ajudar, né, ela pode ter como adjuvante ao tratamento farmacológico que é usual, né, que é a terapia farmacológica com antidepressivo comercial comum, é a principal forma de tratamento para depressão. Então, justamente ver o boost, né, o efeito de reforço que essas terapias complementares elas têm quando a gente une elas ao tratamento usual, que é o tratamento farmacológico, né, para a depressão. Isso comparando essa eficácia com a monoterapia farmacológica, né? Então, aqui está mais ou menos, né, o desenho experimental do estudo. É uma intervenção, né, que vai durar 12 semanas, como eu vou comentar. E aí, né, o aplicativo ele já começa aqui sendo útil na própria triagem inicial, né? Então, aqui tem um pouco um vídeo que mostra como vai se dar, né, mais ou menos, essa triagem inicial. Então, a gente tem todos uns critérios, né, que a gente já vai avaliando previamente, né, né, que tem interesse, que baixa o aplicativo um pouquinho no site, né, tem uma versão web, ele vai respondendo as perguntas, interagindo com o aplicativo para fazer a triagem inicial. E uma vez, né, atendendo aos critérios, a elegibilidade, essa triagem inicial, né, que o aplicativo ele promove, ele já é encaminhado para a equipe de psiquiatria, onde vai ou confirmar o diagnóstico, né, de transtorno depressivo maior, ou reafirmar, né, caso a pessoa já tenha, ou caso a pessoa ainda não tenha, né, vai receber esse diagnóstico. Então, essa triagem inicial é feita utilizando o aplicativo da UpSaúde. Então, realizada essa triagem inicial, o participante atendendo a todos os critérios, né, de elegibilidade, ele vai ser alocado a um desses 4 grupos, né? Então, tem a farmacoterapia exclusiva, ou seja, aquele tratamento usual, como eu já comentei, com antidepressivo, e tem também, né, a possibilidade de ser alocado a terapia complementar, né, como coadjuvante ao tratamento farmacológico. Então, como o Nicole já comentou, o DUEL vai ficar responsável, né, coordenando a intervenção com exercício físico. Eu vou ficar, né, junto com Geice Araújo no grupo de Mindfulness, e Stephanie Campanelli, que é também aluna de doutorado, né, orientada pelo professor Lobão, orientada pela professora Nicole, vai ficar responsável pela intervenção com yoga. Então, o tratamento, né, vão ser 12 semanas, todo esse tratamento vai ser realizado via o aplicativo UpSaúde. Então, é realmente uma telemedicina que auxilia não só, né, nesse início nessa triagem inicial, mas também acompanha, dando suporte a toda essas 12 semanas de tratamento. E aí, ao longo desse tratamento, a gente tem alguns pontos de coleta presencial também, né? A gente vai realizar coleta de sangue, de saliva, realizar alguns testes psicométricos. E as intervenções em si, né? Então, a gente vai ter a farmacoterapia exclusiva, que é o tratamento com um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, um antidepressivo de primeira escolha, geralmente, para o tratamento da depressão. E aí tem os programas, né, das terapias complementares, né? Então, exercício físico, um programa contendo força, flexibilidade e atividades cardiorrespiratórias. O yoga contendo uma série de técnicas de respiração, né? Então, o Kapalabhati, o Kumbhaka, o Bandhas e o Ujjayi. E o Mindfulness, um programa baseado no Mindfulness Based Cognitive Therapy, que é um programa já bem estabelecido para depressão e ansiedade, principalmente depressão, né, recaída de depressão.
que contém, né, aspectos de escaneamento corporal, respiração, meditação sentada, lidando com emoções, alongamento consciente e movimento consciente. Então, essa intervenção, né, todas as intervenções, elas vão se dar majoritariamente pelo aplicativo. De que forma, né? Então, vão ser enviados materiais audiovisuais, seja em forma de áudio ou de vídeo, né? Para cada grupo especificamente. Então, a gente vai ter intervenções assíncronas, né? Então, é disponibilizado esse vídeo, esse áudio, em aproximadamente 20 minutos, e os participantes vão realizar eles pelo menos 3 vezes por semana, para a gente ter um tempo aí de 60 minutos de intervenção. Concomitante, né, em alguns momentos, a gente vai ter também intervenções síncronas. Então, são também videochamadas realizadas via aplicativo, no caso do exercício físico e do yoga. Né, essa intervenção síncrona, ela é realizada junto com os participantes naquele grupo de intervenção naquele momento, durante 30 minutos, né, 2 vezes na semana. No caso do mindfulness, como é já bem estabelecido nos protocolos, né, a intervenção síncrona dura 60 minutos, ocorrendo 1 vez por semana. Né? Então, a gente tem, no final das contas, um tempo de intervenção igual para todos os grupos. E aí, como já é característica, né, dos projetos do laboratório, a gente tem buscado, né, avaliar essa eficácia não apenas como uma redução no sintoma depressivo, ou olhar apenas para a redução do sintoma depressivo, ver a magnitude da diferença, né, do tamanho do efeito, mas entender a heterogeneidade do transtorno e a heterogeneidade da resposta também. Né? Então, para fazer isso, a gente lança mão de um painel de biomarcadores bioquímicos, que Nicole já comentou, né? Então, geralmente, a gente tem marcadores relacionados ao estresse, à inflamação, à neuroplasticidade e ao metabolismo, né? Então, além dos exames de rotina, e a gente tem também, obviamente, dando um suporte, todo um conjunto de instrumentos psicométricos para justamente a gente ter, né, esse olhar bioquímico e psicológico para justamente fazer essa interação e tentar entender melhor não só a eficácia, né, observar se existe eficácia, mas entender tanto a fisiopatologia do transtorno, como também os mecanismos de resposta ao tratamento. Então, esse é basicamente o que eu tinha para falar sobre o projeto, um projeto aí que está em vias de começar, e queria agradecer a oportunidade e a atenção de todos. Nicole, se quiser complementar alguma coisa aí. Só colocando aqui, eu não sei se passou batido, não sei se o Giovanni falou, eu não percebi, esse projeto que o Giovanni apresentou, ele vai ser exclusivo para estudantes da UFRN. Os projetos com os psicodélicos, não, a gente abre para o público em geral, mas esse de terapias complementares, da mesma forma que a gente fez, vamos dizer, o primeiro braço dele foi feito com IVES, né, com a terapia cognitiva comportamental, que foi só para estudantes. Esses outros 3 grupos agora também serão apenas para estudantes da UFRN. E aí o N da gente é de quanto, Giovanni? Me lembre aí. 160, a gente tem 40, são 40 por grupo, né? Então vai dar... São 160 alunos que a gente espera atender aí nos próximos 3 anos. Se o professor Rubens me permitir, eu queria fazer um comentário, né? Porque é interessante esse desdobramento, apesar de Giovanni não ter ido ainda, né? Não ter usufruído do programa de internacionalização, acho que o resultado a ser obtido, né, a partir dessa intervenção, ele pode abrir caminhos bastante interessantes, né, dessas terapias adjuvantes. Eu acho que isso é algo bastante significativo e que ganhou muita força, né, enfim, toda a promoção de saúde mental ganhou muita força durante a pandemia. Eu acho que é uma oportunidade ímpar, né, de fazer essa associação, né, e abrir caminhos realmente para aumentar a visibilidade desse tipo de parceria, uma vez que o tratamento farmacológico ele traz uma série de efeitos colaterais bastante complicados, né, de se lidar, e às vezes a pessoa trata a depressão, mas embota tantos outros aspectos da vida da pessoa, né, impacto sobre a libido, enfim.
É muita coisa que acontece associado, e eu acho que seria realmente uma oportunidade de aumentar, né, o bem-estar subjetivo dessas pessoas, né, uma vez sendo evidenciada, né, a eficácia, né, dessas terapias, né, como adjuvantes ao tratamento farmacológico. E eu queria fazer uma pergunta, Nicole, porque assim, do pouco que eu ouvi, né, sobre a ayahuasca, e é curiosidade leiga mesmo, né, do pouco que eu ouvi sobre a ayahuasca, se fala muito de, eu não sei quais são as quantidades, mas durante rituais de efeitos bastante intensos, né, enfim, respostas fisiológicas bastante intensas quando do consumo da ayahuasca. E aí, pensando nessa questão de efeitos colaterais, né, assim, como é que isso... até que ponto a ayahuasca ela seria mais vantajosa nesse aspecto, assim, porque esse efeito imediato, apesar de bastante intenso, né, essa resposta fisiológica que a ayahuasca muitas vezes evoca, ainda assim valeria mais a pena, né, a manutenção, né, desse tipo de tratamento pelos parâmetros que você tem até hoje, né, conhecimentos, biomarcadores, enfim, de uma forma geral, e a própria redução ou, né, desaparecimento da doença comparado aos tratamentos farmacológicos, porque assim, seria lançar algo que, em princípio, porque o tratamento farmacológico ele traz muito mais efeito colateral em longo prazo, né, já seria possível vislumbrar essa vantagem da ayahuasca em relação ao tratamento farmacológico? Fívia, os estudos, eu vou falar dos psicodélicos de maneira geral e depois eu vou puxar para a ayahuasca. Então, assim, os estudos com psicodélico, eles são muito promissores. O potencial, realmente, de resposta antidepressiva dos psicodélicos é muito maior do que o do antidepressivo normal. E não só mais forte, como muito mais rápido. Né? A gente vê uma melhora clínica já com 24 horas do paciente. Enquanto com o antidepressivo, para começar a fazer os efeitos quando faz, são 3 semanas, você é psicóloga, sabe? Então, assim, é o mundo todo em busca agora, né, de vias para tornar os psicodélicos comercializáveis. Porque os psicodélicos são substâncias naturais, é o chá do cogumelo, é a ayahuasca, né? O LSD não é uma substância natural, mas também ele é o que tem menor potencial de comercialização, porque ele tem um efeito muito duradouro, são 8 horas. Então, assim, todas as empresas, né, enfim, as que patrocinam esses tipos de estudo, que vinha patrocinando a cannabis, estão começando a migrar para começar a financiar estudos com psicodélicos devido a esse potencial dos psicodélicos em resposta antidepressiva. Essa BioMind, que a gente está sendo patrocinada agora por ela, né, o grupo da gente, ela era uma empresa que financiava estudo com cannabis que já migrou agora para psicodélicos. Né? Então, assim, realmente, a gente vê que está sendo uma área que está ganhando espaço. Por outro lado, quando você diz que é uma resposta forte, aí é o seguinte, a resposta forte em termos fisiológicos, ela não existe. O aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca, é mínima quando se toma um psicodélico, mínima. Agora, os efeitos psicológicos, aí são muito fortes. E não é para todo mundo. Pessoas que têm tendência psicótica, que são bipolares, não devem tomar. Então, por isso que tem que ser feito com rigor, porque o que a gente está vendo é que tem muita gente procurando, né, de maneira, assim, não científica, não clínica, até porque não pode ser clínica, porque ainda não é validado, mas, assim, procurando em igrejas, em mestres e tal, né, o uso, o que é um pouco complicado, porque existem, sim, algumas restrições. Apesar dos efeitos fisiológicos não serem muito fortes, os psicológicos são tão fortes que, se você já tem alguma tendênciazinha à bipolaridade, a psicose não se deve tomar. E, assim, você falando dessa questão, assim, você não tem o protocolo validado ainda e você já tem empresas migrando, né, do trabalho com cannabis para o trabalho com psicodélico. Num país preconceituoso como o Brasil, né, em relação a né, a essas substâncias, né, como é que você vê, assim, que tipo de ação a comunidade científica pode começar a fazer, né, junto à sociedade, eu acho que em termos de conscientização mesmo, né, porque existe todo um tabu, por exemplo, envolvendo o uso de canabidiol, com um monte de resultado promissor, assim, em várias áreas, para vários tipos de transtorno, né? Assim, não só transtornos mentais, mas tratamento de fibromialgia, enfim, é polivalente, né, o canabidiol. E aqui no Brasil, a gente, de ré, de costa, de cabeça para baixo, vai assim, como é que a gente... engatinhando.
Eu não sei nem como é que a gente se situa, né, nesse cenário internacional. E aí você acha que, assim, os psicodélicos, eles vão enfrentar uma barreira tão pesada, ou você acha que a cannabis pode ter atenuado já? Se todo mundo usasse cannabis, todo mundo ia ficar relax, e aí já ia aceitar o psicodélico, né? Ia ser bem mais fácil. Mas, assim, será que essa primeira fase, o canabidiol já venceu um pouco para o psicodélico entrar mais tranquilamente como alternativa? Vivi, eu não sei, justamente por essa impressão que se tem dos psicodélicos, né, de ser uma substância muito forte, muito relacionada a até um potencial de morte que não existe de fato, isso é tudo assim. Outra coisa também, você toma uma vez um chá de cogumelo, você fica viciado, você vai e nunca mais volta. Então, são essas coisas que, na verdade, não existe um suporte científico. Lendas urbanas. As lendas urbanas, os psicodélicos não viciam, né? Diferente, por exemplo, é tão engraçado porque a ketamina, que a gente vem trabalhando aqui, é uma substância que tem um potencial, né, de criar um vício muito maior do que os psicodélicos clássicos, como, por exemplo, a ayahuasca, mas a Johnson Johnson resolveu fazer o quê? Patentear, desenvolver uma fórmula e patentear um spray de ketamina. Por que será? Se é uma substância que causa mais vício. Então, existe também essa questão desse jogo da indústria farmacêutica por trás, né, e todos esses mitos urbanos que realmente, assim, dificultam o trabalho. Mas, como são substâncias realmente que prometem ter um impacto muito forte, assim, muito mais forte, por exemplo, do que o canabidiol, eu vejo que quando os estudos sérios e com rigor começarem a serem publicados, eles vão começar a serem, enfim, os tratamentos, os protocolos, né, com rigor clínico, vão começar a serem feitos fora do país, e aí, aos poucos, o Brasil vai porque assim, você tem o preconceito até o momento que você não precisa. A partir do momento que você é um paciente que tem 10, 30, 15, 30 anos de depressão, já tomou 10 medicamentos e não adianta mais nada, aí às vezes a gente deixa aquele preconceito de lado e tenta uma intervenção dessa. É o que a gente vê nos pacientes da gente. Porque o que eu tenho, assim, do contato, né, mais principalmente com os pacientes do que com os profissionais, né, muitas vezes a procura, ela é uma procura espontânea, às vezes equivocada, né, como você disse, né, em locais inadequados, sabe lá que produto realmente essas pessoas estão consumindo e o tipo de efeito que isso pode trazer. Muito mais por parte dos usuários, a busca e a conscientização, talvez até pela necessidade, do que pela recomendação ou prescrição dos próprios médicos, né? Assim, talvez os médicos ainda sejam muito resistentes ou muito, nossa, eu vou usar um termo forte, ou muito dependentes da indústria farmacêutica pelos benefícios, enfim, pelas parcerias também que são estabelecidas nos bastidores, né? Entre a indústria farmacêutica e os médicos. Eu, enfim, não quero polemizar, não, são só reflexões em voz alta, tá? Eu estou, assim, mas eu vou lhe dar minha cabeça. Eu vou lhe dar um dado dessa sua reflexão. Esse estudo com ketamina, a gente começou ele fazem 3 meses. Aí, o que é que a gente fez inicialmente? Vamos divulgar só para os psiquiatras, para eles encaminharem os pacientes. Porque 30% dos pacientes com depressão não respondem à medicação. Então, a gente ia ter um N enorme para trabalhar. A gente divulgou 1 mês. E nada de vir, choveu 2 pacientezinhas lá, porque era uma pessoa muito próxima, do psiquiatra próximo, e a gente divulgando nos grupos de psiquiatria, tudo. Aí eu disse assim, eu vou colocar na mídia. A gente recebeu 100 inscrições dos pacientes querendo, em um dia. Então, assim, é como você diz, existe o preconceito, existe o medo também daquela pessoa se tratar, às vezes eu acho, enfim, perder aquele suporte. E eu, principalmente, fiz o despreparo, porque a gente não tem esse tipo de treinamento dentro, né, da residência em psiquiatria. Agora que estão surgindo, a residência aqui de Natal de Psiquiatria é pioneira em envolver os residentes dele nesses estudos aqui com a gente, a USP também, surgiu agora lá em São Paulo um instituto, né, que está fazendo um treinamento para psicólogos, para fazer terapia assistida por psicodélico. Então, assim, é algo muito novo e realmente os profissionais não têm preparo. Os bastidores da pesquisa, né? Para além das colaborações que estão de vento em polpa, assim, ficou bem óbvio na sua apresentação, tem essa questão da resistência própria da nossa comunidade aqui, né? Na aceitação dessa mudança, porque é uma quebra, né? De uma indústria, de um poder muito bem estabelecido já, né? Então, é uma briga um duelo de titãs aí vai ser.
que Gelvan queria botar alguma coisa, né? Fala alguma coisa, Gelvan. Eu queria fazer uma pergunta para você, Nicole, se, nesse sentido, né, de aprovação, se você acha que a psicoterapia assistida por psicodélicos, se ela talvez ajudasse, né, ajudaria a meio que tirar esse estigma desse tratamento, já que tem a psicoterapia, tem um apelo mais popular e tal, né, você acha que essa nova modalidade de terapia ajudaria um pouco a tirar esse estigma e aí fazer caminhar mais as coisas e tal, em relação a essas questões burocráticas mesmo, né, psicodélicos? Eu não sei, Giovana, porque de qualquer forma está lá o psicodélico envolvido na psicoterapia. Eu acho que, na verdade, a psicoterapia ela é necessária e essencial dentro do protocolo, né? Assim, nenhum grupo de pesquisa no mundo todo que está usando psicodélico pensa em usar apenas o psicodélico como tratamento, né? É uma psicoterapia realmente assistida por psicodélico, mas eu não sei se isso ajudaria realmente a reduzir essa, enfim, esse tabu, essa, né, enfim, essa dificuldade, porque o psicodélico está lá dentro da psicoterapia de qualquer forma, enfim. O psicodélico ele pode estar presente sendo prescrito, né, sendo recomendação do psicólogo ou do paciente, porque o psicólogo vai estar interagindo com o paciente que está sob efeito do psicodélico. Então, né, a associação ela está lá feita. Mas aí iria requerer, porque eu estou colocando isso, esse semestre eu tive a oportunidade de dar aula para os alunos de psicologia, né? Nem sei se tem alguém aqui da turma, que eu divulguei lá. Mas uma grande preocupação minha é que esses avanços, eles vêm surgindo, né, na área de saúde mental, e, infelizmente, há uma tendência de alguns cursos, eu acho que é um pouco o caso do que a gente tem aqui na UFRN, de não valorizar tanto os aspectos biológicos vinculados à saúde mental. Há toda uma preocupação com as intervenções, etc., mas esse conhecimento, né, dos efeitos das substâncias sobre o cérebro fica um pouco escanteado, né? Então, é algo que é extremamente atualizado. Então, a gente está numa instituição com você, né, tendo você como representante, né, num estudo de ponta, né, incluindo vários países, vários pesquisadores no mundo inteiro, com uma produção aí já reconhecida, e, né, assim, alguns colegas ainda estão muito distantes, seja por preconceito, seja por desconhecimento, por falta de tempo, sei lá, né, qual é a justificativa. Né, dos desafios também que a gente tem se é difícil conversar com a sociedade, também é muito difícil a gente conversar com os pares, né, e convencer dessa importância. Virou assunto psi, desculpa, Rubens, é porque eu me empolguei, tenho muitas dúvidas. E, ao mesmo tempo, é muita coisa para a gente, assim, dar conta, né? Eu não quero dizer sentido de desenvolver pesquisa, de ter aluno, e aí a gente, vamos pensar, porque eu fico pensando, às vezes, que a gente poderia fazer mais palestra, o grupo, envolver mais o pessoal da psicologia, mas, assim, a demanda já é tão grande no ritmo de pesquisa, de aula, de orientação, que aí, às vezes, se torna assim, não tem mais tempo para, enfim, estar divulgando mais, que eu acho que é realmente bastante importante. A vantagem que a gente já está conseguindo tirar é desenvolvimento grande da residência da psiquiatria, né, no trabalho da gente. Então, assim, naturalmente, os alunos, os residentes daqui já estão se formando com essa visão mais biológica e também com essa visão também dessa terapia já, né, de assistir ao psicodélico. Então, todos estão passando dessas últimas turmas por lá, mas a psicologia ainda está um pouco distante. A gente tem que trazer um pouquinho eles mais, né, para a próxima. Fica à vontade, filho. O espaço aqui é para isso mesmo. Tem 2 comentários, né, Nicole, aqui no chat. Uma da Ana, né, que fala que o documentário da Netflix tem um ônus e um bônus, né, mostra a importância das pesquisas nessas áreas, mas abre espaço para muita gente procurar ayahuasca e usar indiscriminadamente, sem acompanhamento médico, né. O que me preocupa é assim, umas pessoas vão usar por moda, outras pessoas vão usar por extrema necessidade, como Nicole já relatou, né, das pessoas que não conseguem, né, tem essa depressão resistente e que vem, é tipo aquela última tábua de salvação, né. Então, às vezes, não dá para esperar mais, a pessoa já espera anos por alguma solução, então é esse aperreio. E aí eu acho que a professora Wipke, né, eu não sei se pronuncia assim, desculpa, já fala, né, das polêmicas Wipke? Wipke, desculpa. O meu alemão não existe, então desculpa. Aceito tudo. Bom, meu nome é mais simples que o seu e me chamam de Flávia, de Kívia, de Silvia, de Lívia, de Símia, então também eu aceito tudo, eu super te compreendo, né? E aí você fala um pouco da questão da produção, plantação, produção de haxixe, né? Enfim, aqui no Brasil a gente já tem conseguido algumas liberações, mas é um protocolo gigante,
né? Eu tive uma cadelinha que eu tratei, era liberado, né? Então tinha uma farmácia de manipulação que produzia a dosagem, tudo direitinho, o canabidiol para ela consumir, mas houve uma procura de humanos gigante. Então, os seres humanos que precisavam do canabidiol, né? Eles entravam em contato com amigos veterinários que prescreviam como se fosse para um pet e as pessoas iam lá fazer, né? Então, enfim, né? As pessoas estavam tentando burlar a lei, não por diversão, mas por necessidade. Né? É muito louco isso, né? De ter um mercado aberto aí para ser trabalhado e até haver resistência das indústrias farmacêuticas, porque uma vez isso sendo liberado, eles vão botando preço, né? Enfim. Eu acredito que eu recentemente vi uma reportagem sobre o assunto, justamente que na Alemanha é no passo entre o uso medicinal em alguns raros casos e também tem umas lojas já que oferecem tipo farmacêutica de manipulação que oferecem bastante produtos com a substância, né? Assim no mercado aberto, mas até agora foi proibido de produzir na Alemanha. E agora está liberado para produzir, plantar, mesmo na Alemanha também, o que só foi liberado, dizemos, nos limites na Holanda, vizinho, né? Aí, agora, eles estão indo para os Estados Unidos para aprender a plantação, né? Então, tem várias pessoas que estão vendo agora um novo nicho também de mercadoria. Eu não sei para onde vai e como essa polêmica politicamente vai continuar, mas eu acho que é um passo para, dizemos, uma naturalização, dizemos, do assunto e de lhe tirar do crime, né, do uso e da plantação, mas eu acredito o problema é também a limitação, né? Assim que na Holanda também não está dando tão certo, né? Então eu acredito que é assim assim muito difícil entre a liberação e falar sem problema sobre o uso e justamente dizemos, o que pode fazer de errado também, né? E o acesso completamente liberado provavelmente é complicado também, porque apesar de todas as vantagens, é também uma droga para introduzir para outras drogas, né? Aí quem tem dizemos, não sei, uma caída para ser dependente de algo, acredito muito difícil de fazer sem acompanhamento e de livre, espontânea vontade de uso, né? Assim, acho muito difícil o assunto. Esse tema assim, é um tema muito complexo, né? Porque a gente pode abordar ele em vários sentidos. Tem no sentido só assim, a gente está falando do uso de psicodélicos só para tratamento. Aí a gente tem, por exemplo, que nos Estados Unidos, né, vários psicodélicos, o MDMA, que é o principal componente do êxtase, a psilocibina, que é de chá de cogumelo, ele já foi credenciado, acho que pode dizer assim, pela FDA, né, como Breakthrough Therapy, ou seja, uma terapia inovadora que está em passos e daqui a alguns anos ele vai realmente ser liberado. Eu hoje vi a notícia que o Canadá já liberou a psilocibina para tratamento médico, vi hoje a notícia. Então, assim, essa parte de uso clínico, eu acho que ela, para os psicodélicos, ela de fato vai acontecer. E que eu me preocupo ainda menos de que com essa questão da utilização do CBD, não, porque o CBD é diferente, mas eu digo a maconha de maneira geral, né, o haxixe, porque os psicodélicos, apesar de eles serem mais fortes em termos de resposta psicológica, né, de alteração cognitiva, que tem muito efeito psicodélico, eles causam menos dependência. Então, assim, é muito mais difícil você não vê, né, pessoas que chegam assim, tem uma pessoa que é dependente de LSD, dependente de, né, não, assim, não existe isso. Agora, dependente de maconha, você já vê, de álcool, né, de opioide, como tem a crise nos Estados Unidos. Então, esse uso fora do âmbito clínico, naturalmente, que a partir do momento que o âmbito clínico for autorizado, ele vai aumentar. Mas eu não acredito que vai ser algo que vai levar a uma crise de dependência, como a gente vê nos opioides, né? Pela natureza da substância, a natureza química mesmo, né? Que ela atua menos em vias dopaminérgicas, e aí a gente vai para dentro lá da fisiologia que causam a dependência,
mas pela própria natureza do estado muito forte, né, da resposta fisiológica, não é fisiológica, mas é um gasto energético muito forte quando se usa esse tipo de substância. Então, não é algo que eu acho que vai criar uma crise de dependência, não, para os psicodélicos. Mas, enfim, tem que se ter cuidado, porque, afinal de contas, é uma substância muito forte. Tem pessoas, como eu já falei, que não podem tomar, né? Deve ser tratado com, enfim, com cuidado nisso tudo. E o problema é que alguns cogumelos que funcionam assim, você acessa livremente na floresta na Alemanha, né? Passeando, né? Assim, com receitas até da Idade Média já. Né? Não sei, esse vermelho com os pontos brancos, eu não sei em português como é, né? Assim, o nome, né? Mas aí é fortíssimo e conhecido desde a Idade Média, justamente para esses efeitos psicodélicos, né? E os jovens estão utilizando. Tá vendo? Eu não. Giovanna, obrigada. Em alemão era Fliegenpilz. Tá bom. Esse do chapeuzinho vermelho, né? Aí, tá bom. E aí esse é complicado, né? Porque inoficialmente está sendo utilizado também, né? Assim, essas receitas, etc. Né? Ok. Está aberto. Quem quiser perguntar enquanto a professora Nicole e o Giovanni estiverem aí, a gente está aqui. Eu queria não fazer uma pergunta relacionada especificamente ao tema, mas em relação, né, um comentário em relação à trajetória, né, assim, quando eu fiz a proposta, né, da inclusão da professora Nicole, eu achei que a trajetória que Nicole construiu eu acho que é algo que é um exemplo muito bom, né, uma referência muito boa para a proposta de internacionalização, né, que envolve o print. Então, eu fiquei muito feliz quando ela aceitou, né? Porque quando eu vi, eu perguntei, Alcio, como é que a gente faz a indicação, hein? Assim, eu queria indicar alguém. Aí ele fez, tá, professor, é só falar com a professora, se aceitar, dá tudo certo. Porque eu acho que em termos de proposta, em termos de construção, né, desses passos, né, dessas etapas, eu acho que Nicole traz um exemplo extremamente bem sucedido, né? Não precisa eu ficar repetindo isso, tá bem óbvio, né? Mas eu acho que é muito bom para servir até como referência, né, enfim, para a divulgação, né, do print, das ações do print dentro dos programas de pós-graduação, né, você, Rubens, tinha feito a referência de que a gente não consegue utilizar todas as bolsas, tudo bem que foi um momento atípico, né, a gente não esperava essa danada dessa pandemia, eu acho que isso travou muito, né, um processo que poderia ser bastante natural, né. Nós não conseguíamos antes do print. Com o print Sim. conseguimos. Mas eu acho que ainda foi aquém, porque, assim, no caso da minha linha, né, do projeto de evolução, cognição e comportamento, houve muitas desistências de professores, de alunos, pela questão da Covid, né? Então, a gente não conseguiu efetivar, de fato, o potencial que a gente tinha. Foi triste, mas, assim, não tem como julgar essas pessoas, ou as instituições, ou os países, né? Mas eu acho que, assim, se puder utilizar como referência, porque, assim, tem o desdobramento científico, né, de toda essa articulação que ela fez, né, tem a questão de desenvolvimento de tecnologias, né, de braços que foram lançados, né, de associação com empresas, né, eu acho que isso é muito importante, esse financiamento que é tão limitado, né, para a realização das pesquisas aqui no Brasil, eu acho que é um exemplo que vincula, talvez não tivesse sido o objetivo inicial, mas que vincula empreendedorismo também, né, da possibilidade de você fazer essas articulações, de concorrer, né, aos projetos, se associar com empresas, de fato, para ver se a gente consegue. Quer dizer, na Austrália você tem uma doação de milhões, aqui a gente consegue o quê? Piadas, né, quando você vai pedir a uma empresa um investimento dessa natureza. É muito complicado, né, eu acho que Nicole traz um exemplo de né, como é que a gente pode ir quebrando, né, algumas indicações de como é que a gente pode ir construindo né, esse novo braço, né, essa aproximação com esse aspecto que é muito importante, que é o do financiamento, né, para a gente continuar. As ideias a gente tem muitas, mas às vezes não vão para a prática porque não tem dinheiro, não tem recurso para fazer, né, então complica bastante.
E é tão interessante, Fívia, que para a gente até, enfim, algumas ideias que a gente tem de pedir financiamento aqui dentro do Brasil para tocar os projetos, se a gente não disser que tem um suporte fora do país, aí assim, então, na verdade, a gente que levou o conhecimento para fora do país, eles que estão tendo suporte do conhecimento da gente para conseguir dinheiro, mas se a gente não disser, não, mas eu trabalho com um grupo australiano, agora a gente já tem essa empresa biomédica canadense financiada a gente, ninguém não quer nem escutar, porque a gente tem que ter uma referência de que a gente tem esse braço internacional para mostrar que nós somos bons. Infelizmente é assim, né? E aí, mais uma vez, a importância de, então, haver, de fato, né, esse investimento para que os professores saiam, para se fazer essa rede, porque é a realidade, a gente só consegue o reconhecimento interno quando a gente sai. Você veja, a divulgação do estudo do Saguinha, ele foi muito mais divulgado fora do país. Eu precisei sair, mostrar que eu estou na Austrália. Eu disse, olha, eu estou na Austrália. Tá, gente, então vamos divulgar aqui. Aí a gente começa a divulgar, porque eu tive que sair para mostrar uma coisa que eu estou fazendo aqui, na UFRN. É complexo. Professor Hilton. Boa tarde, prazer em ver vocês. Não vou ligar a câmera não, porque está desfocando aqui com algumas coisas. Você está assanhado. Também. Uma coisa que me dá muito prazer é ver essa trajetória de Nicole, a saída de Nicole, e ver como de fato vale a pena a gente fazer investimentos de internacionalização, investimentos de gente em pós-graduação e companhia. Quando Nicole falou da época do credenciamento na pós, que foi difícil, eu lembro que a gente fez uma reunião na sala dela, ela como chefe de departamento, exatamente ela e mais 2 professores na época, eu, hoje diretor de centro, mais alguns professores, em que a gente combinou de negociar com o departamento exatamente um jeito de fazer esses professores novos que tinham acabado de entrar no departamento, praticamente, tinha gente que fazia 6 meses que estava no departamento, ou menos, o que é que eles precisavam e como é que a gente poderia fazer para eles se credenciarem após. Isso, para mim, é uma coisa muito gratificante que mostra que vale a pena fazer esse tipo de investimento. A segunda coisa, é uma pena que tenha tão pouca gente assistindo, mas eu espero que essa divulgação se espalhe mais. Em conversa paralela com o Fívia, falando que achava que era interessante Nicole apresentar isso para o programa em si, como um todo. Eu diria que é interessante mostrar isso, inclusive, para o departamento como um todo, porque às vezes a gente se depara em pleno 2022 ainda com colegas com uma mentalidade tão antiga quanto os cogumelos da professora lá na Alemanha, com a receita da Idade Média, em que diz que professor tem que dar aula, ponto final, e o resto ele tem que fazer a mais. E, na realidade, a gente está numa universidade que cada vez mais cresce, e cresce exatamente por essa capacidade de internacionalização que os docentes estão mostrando, de trazer recurso, de trazer colaboração, de fazer aluno sair. E isso são em diversas áreas. Eu acho extremamente interessante que essas experiências, se possível, por capilaridade, chegassem às plenárias e departamentos, para que esses departamentos não dificultassem saídas de professores, que às vezes pode parecer que é uma saída despretensiosa, uma coisa desse tipo, mas que na realidade pode gerar um potencial para a universidade muito grande. Veja, todos esses financiamentos que estão vindo de fora vão gerar pesquisas que vão sair com o nome da UFRN, que pode gerar novo financiamento, que pode gerar teses e dissertações, que com certeza vão gerar mais publicações, que pode gerar, inclusive, patente. Então, assim, é uma bola de neve boa, não aquela que desce a ladeira quebrando tudo, mas uma bola de neve boa que faz com que a gente se sinta muito gratificado com pequenas ações que a gente faz. Então, assim, parabéns, Nicole, parabéns à Proreitoria, parabéns, Fívia, que era coordenadora na época. Eu acho que vale a pena fazer esse tipo de investimento, os resultados estão aí, e eu espero que, diferente da nossa imprensa de algumas coisas, isso de fato chegue às plenárias, esse tipo de exemplo chegue às plenárias do departamento.
O professor novo, professor jovem, ou mesmo já mais antigo, não significa necessariamente um escravo do quadro e do giz. Ele tem que ter outras oportunidades, porque eles vão trazer nome para os departamentos e para a universidade. Vai levar o nome da universidade lá fora. Era isto. Obrigado. Obrigada, Hilton. Mas é isso mesmo, eu acho que eu sempre tive um apoio, né, do departamento no sentido, desde o momento que entrei, no sentido de me inserir na pós, e depois estando na pós, né, o apoio que Fívia deu realmente para eu submeter o projeto no print, enfim, eu sempre me senti muito apoiada pelo departamento e agradeço e vou ficar à vontade, se vocês quiserem que eu apresente também para o departamento, vamos organizar, que é até uma questão de um feedback, né, do que o departamento veio e, enfim, ajudou, a Pró-Reitoria também, né? Quantos artigos eles pagaram esse ano? Eu falava para a Rovena, não tenho mais nem coragem de mandar para a Rubens de novo uma conta. Eu estou procurando revista que não é paga, mas está mais difícil. Tudo bem, pode mandar, Nicole. Vamos chegar, mas está no forno. A gente vai atrás do recurso para viabilizar. Acho que o que a Hilton falou é extremamente importante quando a gente olha, por exemplo, a inclinação da curva de crescimento da universidade. O nosso fator de impacto, nosso fator de citação, o reconhecimento pela comunidade da pesquisa que é feita na universidade, ela é cada vez maior. A gente precisa abrir as portas, criar as condições para que os professores recém-ingressantes na universidade, no magistério, tenham as condições de ter os indicadores necessários, de caminhar sozinho. É claro que muitos vão seguir o seu caminho e outros não. Vão entrar e depois não vão se dedicar a outro tipo de atividade prioritária pelo perfil de cada um. Então a gente precisa sempre estar exigindo, estar colocando a referência de excelência, mas criando as condições para que a gente consiga ir crescendo e renovando, né, o nosso corpo docente cada vez com mais qualidade e com um perfil diferente dos antigos, porque a época é diferente, as exigências são diferentes. Né? A sua apresentação ficou clara o quanto o print foi importante, o quanto o financiamento da CAPES foi importante e que não tivemos corte de nenhum centavo, no caso da UFRN, e mesmo na sua execução, em que nós aprovamos um projeto em dólar, com um valor de $1 da ordem de 2,50. A Hilton lembra bem que a gente ficou aqui até muito tarde, várias vezes, escrevendo e colocando no sistema. E executamos a $1 muito diferente, quase o dobro. Mais do que o dobro na realidade. E mesmo com essa diferença orçamentária, a CAPES não cortou um centavo. Ela garantiu numericamente todas as bolsas que haviam sido aprovadas. Então isso é algo importante que a gente precisa sempre destacar. Você apresentou um projeto dentro de um subprojeto da psicobiologia, pela professora Fívia, criou uma rede e uma colaboração que permanece após o seu retorno, vai começar a encaminhar alunos e conseguir o financiamento da empresa privada para tocar o projeto, para trocar a pesquisa. Então, a bola de neve, como a Hilton falou, a rede que a gente precisa ter e precisa ir construindo. E isso não acontece da noite para o dia. Isso precisa de esforço, perseverança, precisa que a gente receba vários nãos, que a gente vai receber sempre muito mais não do que sim. A gente vai mandar vários projetos, vão ser negados vários mesmo com método, vamos aprovar alguns, mas a gente não pode desistir. Né? A gente tem que ir sempre continuando, olhando o que é que a gente pode melhorar, corrigindo e caminhando. Então eu fico muito satisfeito que o esforço que foi feito lá atrás para que a gente construísse uma boa proposta para o UFRN, para que a gente submetesse, esse esforço de execução, né, esteja trazendo frutos para a instituição, e frutos que vão se perpetuar aí por 20, 30 anos à frente. E a gente tem percebido isso
em todas as apresentações que foram feitas até agora nesses webinários, né? Que permite que a gente converse muito mais do que o papel que a gente vai colocar os indicadores no relatório, vai escrever aquilo que foi alcançado, as respostas científicas que foram dadas, mas a gente consegue entender muito mais profundamente o impacto e o quão importante foi essa ação institucional. Essa nossa apresentação vai para o YouTube, no canal da PPG. Na hora que ela aparecer lá, eu mando para você. Você pode tanto apresentar para o departamento, para pós, como passar para quem você queira. Então, pelo que eu vi, não tem mais ninguém inscrito, né? Muito obrigado, Nicole, muito obrigado, Fívia, obrigado, Giovan. A Proreitoria está, como sempre esteve, de portas abertas. Podem trabalhar, podem produzir, que no depender da gente, às vezes a gente vai ter que dizer não, mas nós vamos ser aliados para buscar o financiamento, para buscar a melhor condição para que cada professor, para que cada aluno que esteja inserido no nosso sistema de pós-graduação faça o seu melhor. Muito obrigado, boa tarde. Obrigada mais uma vez pelo convite, aos que estão aqui assistindo, e é isso mesmo, a gente é brasileiro, não desiste não, vai devagarzinho, vai indo, leva uns não aqui, outros ali, mas continua. Obrigada, gente, boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.